Aldão. Ô, Amanda, eu sei que você, quando sai daqui da rádio, às vezes você vai ali na Lan House jogar. Sim. É verdade? Você faz muito isso? Agora eu parei um pouco, mas geralmente eu faço. Por quê? Não, que quem olha pra Amanda não imagina que ela é uma... Como é que se fala o nome? Gamer. Uma gamer, né? Ela tá lá. E pior de tudo, vocês não fazem ideia. Eu soube de uma fonte de que ela dá cada grito dentro daquela Lan House lá que acorda todo mundo. Só que a fonte. Só que a Amanda, não vou falar aqui a fonte, só que a Amanda não é uma viciada. Ela vai lá, joga. Eu também jogo de vez em quando, não na Lan House, no celular. Só que chega um ponto, às vezes, que alguns tipos de vícios, como os jogos, eles acabam se tornando um problema. E eu achei interessante essa pauta que o Conselho Municipal Antidrogas, o COMAD, que trata de políticas voltadas para esse tema, discutiu agora recentemente numa live. Muito interessante, porque, segundo dados divulgados pelo próprio COMAD, mais de 2 milhões de brasileiros sofrem com a dependência em vício de jogos de azar. E para isso nós estamos recebendo aqui a Jacineide Quinis, a Jaci, que é presidente do Conselho Municipal Antidrogas, para falar sobre esse assunto. Jaci, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde. Em meu nome, em nome do COMAD, eu agradeço a oportunidade, Valdomiro, Amanda, demais colegas. E é muito importante nós debatermos esse assunto que está tomando proporções que daqui um pouco incontroláveis, né? Então, agradeço a oportunidade. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Sabe que eu fiquei surpreso, Jaci, pelo tema, porque eu acompanho o trabalho do COMAD desde que eu cheguei em Brusque em 2006, 2007, né? Já, inclusive, acompanhei uma reunião ou outra naquela época. E seja bem-vindo para as próximas. Opa, com certeza, com o maior prazer, viu? E eu sempre vi o COMAD trabalhando muito forte nas drogas lícitas, as drogas ilícitas, né? E esse tema do vício de jogos de azar é novo, não é? Ou não é tão novo assim, a impressão minha? Sim, quando a gente fala, em COMAD, realmente é mais voltado para as drogas lícitas, ilícitas, como você bem trouxe, né? Ano passado nós fizemos a primeira caminhada do Junho Branco, porque junho é o mês internacional dedicado às drogas, a exemplo do Outubro Rosa, Novembro Azul, e a nossa campanha foi na adolescência. Sim. Na prevenção, porque a bandeira principal do COMAD nesse sentido, além, lógico, de estabelecer as políticas públicas, fazer o acompanhamento, visitar as instituições, também levantar essas pautas. Então, a nossa bandeira é a prevenção, em todos os movimentos e eventos que a gente faz. E essa pauta dos jogos patológicos, então, que é o termo correto. Termo correto, né? Isso, surgiu a partir de uma conversa entre nós conselheiros, a partir de uma reunião que nós temos mensalmente. E um dos objetivos do COMAD é fazer lives mensal. A gente vinha fazendo ano passado, e esse ano, então, essa foi a primeira. E se discutiu-se a respeito do tema e levantou-se os jogos patológicos. Então, a gente conversou e realmente foi muito produtiva. E tem muito assunto, porque a gente está no início se percebendo, me parece agora, e então é um assunto muito importante porque pega desde os jovens até pessoas, adultos, profissionais que estão perdendo casas. Então, é uma pauta bem atual e que precisa ser discutida. E quando você fala em jogos patológicos, por exemplo, o que seriam esses jogos, por exemplo? Bem, a definição, dos jogos patológicos, trazendo o conceito, porque como mestre a gente traz o conceito, tem que ter o conceito de fundamentação. Transtorno psiquiátrico que se caracteriza por apostar compulsivamente em um jogo de azar, apesar das consequências. Então, a pessoa, ela sente que ela tá fazendo aquilo compulsivamente, ela tá tendo perdas pessoais, profissionais, financeiras, mas ela não consegue parar, ou seja, se torna uma patologia, se torna uma doença. E entrou também numa das 300, que parece foi agora 347 códigos de doença CID, entrou também os jogos patológicos. Então é considerado já uma doença porque causa essa dependência. Sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E isso acaba destruindo famílias, porque a pessoa começa a ficar no vício, ela acaba vendendo até as coisas de casa, A gente ficou sabendo de casos que começa a vender coisas de casa, pegar dinheiro emprestado, até empréstimo no banco, e inclusive até falamos aqui que o próprio Luciano Davan, o dono da loja Davan, ficou preocupado porque as pessoas estavam querendo fazer acordo, tirando aquele dinheiro que estava lá guardado para justamente alimentar o seu vício. Como que é possível, vocês que
estão falando sobre esse assunto, como que é possível tratar uma pessoa dessa? É possível uma pessoa que mesmo que esteja no vício, né, nesse grau altíssimo que a senhora comentou, tem como a pessoa conseguir se libertar desse vício? O que ela precisa de ajuda conforme vai passando o tempo? Dá para se notar se a pessoa está saindo do vício? O que dá para se falar sobre isso? Quando tu falas, né, das famílias, né, que estão sendo destruídas, eu também vi a matéria lá do Luciano, né, do gerente de RH dele, que trouxeram esses dados e esses relatos. Até na live teve um dado importante que o Glauber, que é o psicólogo do CAPS-AD, ele relata que às vezes na própria família um puxa o outro. Então, se eles estão com dívida, né, o marido fala para a mulher: olha, vem aqui, vamos jogar, porque a gente tem uma chance de conseguir um dinheiro fácil, um dinheiro rápido. Então, o primeiro ponto é tomar cuidado com as nossas relações, né, porque a adolescência, os meninos, né, as garotas entram por influência do grupo do qual eles pertencem. Então, para pertencer àquele grupo, vamos lá, vai ter uma festinha, aí, pega aqui, consome uma droga aqui, uma bebida alcoólica ali. Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de alertar é a questão das relações. E às vezes eu não tenho, né, a necessidade, mas vem o parceiro: vamos lá ganhar um dinheirinho rápido e fácil que vai dar certo. Aí desanda de vez, porque é o casal que está viciado. E tem dados, né, o próprio pessoal do CAPS-AD trouxe. Como tratar? A pessoa precisa reconhecer, como em qualquer adicção, como qualquer dependência, ela precisa reconhecer que ela precisa de tratamento. E o Glauber também na live, tá ali, quem quiser acompanhar, ver, né, tá lá gravado, ele também trouxe a questão de que ainda não tem um tratamento no CAPS, né, no CAPS-AD, que é de álcool e drogas, né, que trata da dependência, para os jogos. Ele até mencionou que deveria ter um CAPS-ADJ, J de jogos, né, para ter paramentos, para ter formação específica, para buscar criar alternativas, né, e criar ferramentas para o tratamento. Mas grosso modo psiquiatra, né, procurar um psiquiatra, porque o jogo ou qualquer dependência ele age diretamente no sistema nervoso, no nosso sistema de compensação. Então, toda vez que a pessoa joga, produz os neurotransmissores da noradrenalina, dopamina, e aí ele quer cada vez mais. Então, buscar uma ajuda psiquiátrica, e aí o médico vai recomendar, né, os remédios, enfim, para ele conter e produzir essas substâncias, né, para não ter vontade de jogar. Participar de grupos de ajuda, então o CAPS-AD tem, então eles vão adequando à necessidade da pessoa, né? Então, assim, basicamente seria isso, ela reconhecer, como é desafiador para uma pessoa reconhecer um dependente alcoólico, né? Ele, não, eu paro quando eu quiser. Exatamente. Virar na chavinha. Não, isso, daqui a pouco eu paro. Isso, então, até o primeiro movimento é esse. E Jucineide, desculpa interromper, eu queria perguntar, brincamos um pouco sobre jogos aqui nesse ponto da tecnologia. Você acredita que, talvez até durante a pandemia, que a gente ficou dentro de casa, a tecnologia tenha aumentado para, digamos, consumo, esse vício nos jogos? Até porque joguinhos online, né, podem ter criar esse vício, né? Tu achas que a tecnologia, depois ali da pandemia, ela ajudou esse aumento de casos? Aumentou? Como é que é? Excelente colocação, Amanda. Excelente colocação, muito grata. Sim, na pandemia aumentou consideravelmente, porque as pessoas se recolheram, né? E aí então os jogos, e tem dados, inclusive, aqui é o que eu fiz o trabalho de casa. Bolinha, né? Olha só, no INSS do estado de São Paulo, que eu peguei esses dados, desde a pandemia tem aumentado em 3 anos, né? 37% para alcoolismo e, pasmem, 350% em vícios em jogos. Em 2023, no estado de São Paulo, 4.300 benefícios por alcoolismo, 78% que são auxílio-doenças, então teve um aumento de 19,5% em um ano. E aí a gente fala também, Amanda, nessa questão das comorbidades, porque a pessoa que se torna dependente, né, nos jogos eletrônicos, muitas vezes, ou não raro, ela tem uma comorbidade, ou seja, ela é ansiosa, ela é depressiva.
Então, isso tudo contribui para que ela tenha uma dificuldade de socialização. Então, ela é uma pessoa tímida. Até às vezes ela tem um vazio, ela precisa preencher com algo, que vai para os jogos eletrônicos, de azar, álcool, drogas, que precisa preencher esse vazio, né? Mas falso, sensação de preenchimento, né? Isso, Esses dados são de pessoas que não trabalham, porque às vezes a pessoa está com o tempo livre e está ali jogando. Porque... Não, mas aqui teve 300, aumentou, né? Sim. E aqui teve 4.300 benefícios por alcoolismo. 78% é auxílio doença, então eles se afastam. Mas é relativo, porque eles não conseguem trabalhar, né? Então tem afastamento, porque o alcoolismo é reconhecido como doença. Sim, essa questão dos jogos ali, é mais essa questão dos jogos, porque eu acredito que a pessoa que está atarefada, ela não tem tempo de jogar, a não ser à noite. Mas eu vou dizer só que daí depois... Eu já vi casos de pessoas em plena atividade de trabalho, o vício é tão forte que ela... Essa é a minha pergunta. Eu trago aqui alguns sintomas, então, pra gente abrir um pouquinho mais a discussão, né? Então, os sintomas. Preocupação com o jogo. Então, a pessoa tá lá jogando, mas tá pensando no jogo. Esforço em parar, controlar ou diminuir. Ela quer parar, ela quer controlar, ela quer diminuir, mas ela não consegue. Né? Necessidade de aumentar as apostas. Ou seja, a vida dela passa a girar em torno do vício, da dependência nos jogos. Inquietude e irritação quando não joga. Perda de relacionamentos pessoais, profissionais. Ela tem um alívio quando joga. E mentiras frequentes para esconder o envolvimento com o jogo. Né? Então, quando tu falas, né, como que acontece, no meu entendimento é isso. Ela não consegue trabalhar. Ela não consegue ter uma vida social, ela não consegue ter uma vida relacional. Igual a Amanda já consegue, né, Amanda? Consigo, não, é uma vez ou outra. Isso. E como você também bem colocou... Então, só pegando o caso da Amanda, desculpa te contar, né? A Amanda vai, joga, volta, porque ela tá bem. A saúde mental dela tá em dia. É o que eu chamo que acontece na teoria geral de sistemas, fala-se, um dos fenômenos é a bola de neve. Então, quando tem uma depressão, não trata. Eu tenho acesso a um joguinho, pandemia, fiquei em casa, vou acessar esse negócio. Me torno dependente dos jogos eletrônicos. Aí, daqui um pouco, eu tô com um problema financeiro muito grande, porque eu tô pegando empréstimo, eu tô pedindo demissão. Aí, fica desempregado. Aí eu já não consigo mais trabalhar, porque as minhas condições profissionais já não consigo mais pensar, não trato. E aí, o negócio vai se tomando uma proporção gigante, que daqui a pouco a pessoa tá na Cracolândia. Ou tá em algum outro lugar aí, né? Um Mandarilho, enfim, porque essa dependência já tomou conta da vida dela. Parece que a pessoa não tem percepção do grau da gravidade do problema, né? Agora, também é perigoso a pessoa, tipo, não é o caso da Amanda, né? Mas joga uma vezinha, daqui a pouco gosta de jogar 2, 3, porque o vício começa com uma atitude. Mas vai de ti manter o equilíbrio. O bom seria a pessoa não ter nem acesso nenhum aos jogos, né? Nem o primeiro contato, porque uma pessoa essa estatística não começou jogando 10, 15 vezes por dia. Às vezes uma vez que ela jogou, gostou, no outro dia foi lá. Então acho que no meu entendimento, a Amanda nem deveria jogar nem não correr esse risco, Amanda. Porque assim, vai muito também da pessoa. Por exemplo, eu ganhei isso aqui, essa partida, agora eu quero jogar mais, mas talvez para me entreter, depois eu vou voltar vou pra academia, por exemplo. Mas já vi muitos colegas que realmente ficavam o dia todo jogando, e é um vício. A gente pensa, vício é talvez em drogas, mas tudo que mexe com o nosso cérebro. Tudo que é excessivo, né? Isso, exatamente. As compulsões, né? Exatamente. Alimentares, às vezes, né? Mas aí só para a gente ampliar um pouco o debate, a gente podia pegar também um exemplo da pessoa que vai jantar e toma uma taça de vinho. Ela também não se torna dependente. E aí aquela pessoa vai se tornar dependente. Então, quem sabe essa que se torna dependente, ela tem essas comorbidades. Ela já tem alguém na família que já, por uma razão genética, vai adentrar na dependência também. Então, mas eu concordo contigo, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla da prevenção. E quando tu falas, Valdomiro, que o brasileiro não lê, por isso que não lê mesmo? E o Brasil também, dados aqui, fala que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, já tem estatística. Então, quando tu falas que não lê, é importante nós trazermos assuntos assim, porque as pessoas escutam,
né? Principalmente a rádio de vocês aqui, que tem uma aderência muito grande, o povo, né, gosta, confia. Então, porque eu entendo que o conhecimento, conhecer, né, a pessoa, ela não tem noção de que ela está no movimento de dependência. Então, quando a gente traz esses sintomas, quando a gente fala sobre, quando nós alertamos, quando nós dizemos o que ela pode perder família, ela pode perder o emprego, ela pode perder o que há de mais importante, que é a sua dignidade. E que para recuperar isso depois... É muito complicado, né? É muito custoso, muito custoso. Ô Jaci, e como prevenir? A gente fala do Comad de prevenir a questão das drogas, do álcool, com ações da polícia, ações na educação, mas como prevenir essa questão dos jogos online, dessa parte do vício online? Porque você talvez não consegue ter o acesso ao celular da pessoa, ao computador, mas como é que o Comad vai tentar trabalhar para tentar prevenir e fazer ações para essas situações agora? A gente sempre entende, né? Então, no primeiro ponto, as relações, aonde que essa pessoa, né? Com quem que essa pessoa se relaciona, e aí vale a máxima, né? Me diga com quem andas, eu te direi quem és, né? E cuidar da sua saúde mental. Qual é a minha fuga? Em nome de quê? Que eu preciso desse jogo para eu me sentir, para eu me anestesiar. Do que essa pessoa está se anestesiando? Falando em órgãos públicos, falando do poder público, quem sabe inserir na sociedade mais espaços públicos de lazer, para que essa pessoa tenha onde desenvolver, porque no lazer o cérebro também produz os neurotransmissores do prazer. Tanto que tem um teste, teve uma pesquisa que os cientistas fizeram com ratos de laboratório, até a gente comentou na live sobre isso. Eles pegaram lá uma caixinha, colocaram lá os ratinhos e colocaram, né, deixaram os ratinhos brincar na caixinha e colocaram lá uma garrafinha de água para eles beberem. Estavam cansadinhos, iam lá beber. Aí eles deixaram a garrafinha de água e colocaram uma outra com cocaína. Aí o que aconteceu? Ratinho tudo viciadinhos na cocaína. Aí o que eles fizeram? Para justamente perceber como atua essa questão do lazer. Eles colocaram uma outra caixinha como se fosse uma Disneylândia para ratinhos. Tinha uma roda gigante, tinha lá os outros brinquedinhos para os ratinhos se divertirem. Então, qual foi o resultado? Muitos daqueles ratinhos, a maioria, na verdade, quando eles iam beber água, eles não iam mais na cocaína, eles iam na água pura. Um ou outro que ficou dependente ainda. Então, a gente cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso lazer. E aí tem uma outra síndrome, olha só que lendo, né? A gente vai ver, tem a síndrome do lazer, que são os workaholics, ou seja, os executivos que só pensam em trabalho. Então tem essa dependência pelo trabalho. Quando chega o final de semana, eles têm os mesmos sintomas que uma pessoa com dependência química. Elas têm fadiga, eles têm cansaço, eles têm ansiedade, porque o trabalho se tornou a dependência deles. Então nós termos uma vida socialmente ativa, desenvolver, eu faço trilha, eu amo fazer trilha, tem vezes que eu vejo aquele morro lá, aquela montanha de todo tamanho, eu chego lá em cima que meu coração parece que vai sair pela boca. Juro, nunca mais vou fazer um negócio desse. Tá lá na outra semana, eu tô lá com meu povo de novo. Mas te faz bem, né? Que faz bem. Então a pessoa identificar o que faz bem para ela, para suprir aquela necessidade do jogo, porque ele é potente. Só um exemplo, essa noite eu acordei de madrugada, me acordei pensando, né, de hoje, lembrei do cliente que eu passei a proposta de palestra, da menina que me perguntou do meu trabalho, pensei, será que eu respondi? Será que a pessoa respondeu? E eu estava prestes a pegar meu celular para ver. Aí eu pensei, não, eu não vou fazer isso, que se eu fizer hoje, exato, vai se tornar um hábito. Aí eu tenho meu livro, sempre leio, antes de dormir eu sempre leio, tenho uma caneta, também gosto de rabiscar, eu peguei meu livro assim, a última página, peguei e anotei para aquilo sair da minha cabeça também, mesmo no escuro. Aí eu pensei, não, e para eu conseguir dormir, aquilo saiu e eu, né, virei de lado e dormi. Então, cuidar do lazer, né, cuidar e quando tu trouxesse, eu esqueci de dizer, dessa questão que sempre vai querer mais, né, é o nosso sistema do cérebro, o sistema de compensação, que ele experimentou esse golinho de água. Opa! Foi bom. Foi bom. Só que só esse golinho já não vai mais satisfazer esse sistema de recompensa. Então ele quer mais.
E aí ele quer mais, e aí ele quer mais, aí ele quando vai ver, E é já tá onde no- acaba se perdendo, né, Jace? 12:50, tempo é nosso adversário. Te agradecer aí pela disponibilidade, viu, Jace? Obrigada, desculpa, vir né? até Eu aqui. falo, nossa, deixa Não, eu entrar no o flow. tempo acaba sendo curto mesmo. Era papo para 1 hora, com certeza, né? Sim. Qual o contato ou o endereço aí, pro pessoal que quiser acompanhar o Comad, o trabalho do Comad, quando é que são feitas as reuniões? Porque eu quero voltar a visitar lá e participar de alguma reunião, com certeza. As reuniões acontecem na primeira terça-feira de cada mês, das 14 às 15, 15h30, na prefeitura. Na prefeitura? No Salão Nobre? No Salão Nobre. E convido convido as pessoas a seguirem as redes sociais, a rede social do Comad, que é Comad Brusque, no Instagram, que lá tem muita informação, tem as lives, podem nos enviar um direct também para saber mais, que será uma honra contribuir. Obrigado, Jace. Eu que agradeço, um abraço.